2 e o verso de número 1. Ezequiel, capítulo 2 e o verso 1. Os irmãos encontraram? E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E então entrou em mim o Espírito que falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que falava, e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os seus pais prevaricaram contra mim até este meio-dia. Os irmãos podem assentar. Irmãos, como os irmãos estavam aqui, nosso pastor presidente estava ministrando aqui pela manhã, nesta manhã, mas ontem à noite ele me mandou uma mensagem falando que era para mim ele está aqui, mas ele não estava passando bem para mim, ontem à noite, já era quase 11 horas, ele me mandou uma mensagem, não estava passando bem, não estava bem, mas que é para mim ministrar aqui nessa manhã. E hoje pela manhã ele me mandou outra mensagem dizendo que não tinha condições para estar aqui nesta manhã com os irmãos, mas nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Amém? Hoje é um culto, manhã missionária, e me lembro dos trabalhos, todas as festividades, dos trabalhos que tinham de missões o domingo pela manhã, onde que era falado sobre missões, sobre o desafio, sobre os confrontos de missões, e que falava dos trabalhos de missões. Geralmente quando era ministração era estudo bíblico, e ali contavam-se testemunhos que o Senhor fazia. Quem lembra disso, irmãos? Os irmãos lembram? Então tá bom, não é só eu que estou velho aqui, não, tem mais gente aqui, viu? A gente lembra disso, E dentro deste texto aqui, que nós lemos aqui, tinha até um louvor ou um corinho que falava sobre desse mesmo tema. Acho que alguns dos irmãos aqui, não sei se conhece, mas foi uma irmã na congregação que nós congregávamos, meu pai era o pastor da igreja, que ela fez este louvor dizendo assim: põe-te em pé e falarei contigo, e te darei as bênçãos que tu queres, pois sou contigo em todos os momentos. Não temas, pois eu sou o seu Senhor, e te enviarei ao povo de Israel e também às nações rebeldes. Quem eles deixam de ouvir, tu falarás, assim diz o Senhor. Eu era criança, vou falar que pequeno, não sou até hoje, mas era criança. Eu ouvia isso nos trabalhos, geralmente era cantado nos cultos de missões, não era assim? Era cantado isso. Então eu quero nesta manhã, não vou tomar nenhum tempo, muito tempo, porque já passou. O pastor Elias falou comigo que seria até às 11 horas, nós já passamos ali 6 minutos. O pastor disse: pastor, até 11h30 tá bom? Tá ótimo, irmão, tá ótimo, viu? Mas no final quero fazer uma oração com todos os irmãos. E não está na Bíblia não, irmão, não está na Bíblia não, mas vai ter almoço para todo mundo. Se colocar o pé no almoço dos outros é quase pecado. Queridos, o livro de Ezequiel nos traz uma visão muito interessante, porque na verdade Ezequiel, para alguns teólogos, vamos dizer, os teólogos modernos, traz a ênfase de que Ezequiel, algumas pessoas diziam que Ezequiel era lunático. Outros dizem que Ezequiel era esquizofrênico. Talvez seja essa palavra mesmo, tá? A gente é lá do Angico, a gente não precisa falar direito não, mas mais ou menos essa palavra. Por quê?
Imagine só um homem preso, amarrado, juntamente com outros escravos. Os irmãos sabem da história, eu vou voltar depois nisso, somente para os irmãos entenderem aqui. Amarrado, e começava à beira de um rio, e começava a ver alguma coisa. Via roda de fogo, via algumas cabeças, imagina só, via algumas cabeças dentro da roda, e uma outra roda se misturava com outra roda. E a pessoa disse: eu estou vendo isso. Por que eu estou falando isso com os irmãos? Porque morava bem em frente à nossa casa um rapaz que ele tinha isso, ele era esquizofrênico. Ele morava bem em frente à nossa casa. E de vez em quando, o que eu estou dizendo para os irmãos? De vez em quando a gente ficava observando ele. Ele ficava até suar a camisa o dia inteiro, ou às vezes à tarde no sol quente, na frente do passeio da casa dele, andando para lá e para cá. E às vezes eu cumprimentava ele, e eu cumprimentava ele, às vezes ele nem me olhava, ele só dava em joia. E às vezes tinha dia que ele começava a tirar para cima. E aí, você está bom? E começava a conversar com alguém. Então por isso que às vezes muitos teólogos, ou às vezes alguns psicanálise dizem que isso é a pessoa que tem esquizofrenia. Então, na verdade, quando a gente olha o livro de Ezequiel, desde o início, a gente vai ver que Ezequiel não tinha nada disso. Presta atenção, por quê? A Bíblia diz que Ezequiel, ele era filho de sacerdote. O pai dele chamava Buzi, ele era sacerdote, e ele era da tribo de Levi. E é interessante que a tribo de Levi, muitas pessoas interpretam que a tribo de Levi era somente músico. Nada a ver, viu, irmãos? Nada a ver. A tribo de Levi tomava toda conta da administração do templo, desde a limpeza até os recursos financeiros. Tudo eles faziam, a tribo de Levi. Preparava tudo, limpava o propiciatório, limpava o templo, fazia tudo, organizava para os rituais. Só que tinha um detalhe: e o pai era sacerdote. A Bíblia diz o seguinte, que o sacerdote, a Bíblia não, perdão, a Bíblia não está dizendo isso não, mas segundo o costume, o sacerdote, os filhos, desde pequeno, ensinava, o sacerdote ensinava os filhos, desde pequeno, sobre a Torá, ensinava todos os detalhes. Agora imagine só, Buzi, sacerdote, chegando, sentando, isso é imaginação minha, sentando com o filho e ensinando ele os detalhes bíblicos, os detalhes da Torá, e dizendo assim aqui: nós é de uma linhagem abençoada por Deus. Imagine só, os nossos ancestrais, eles davam conselho para Deus. Conselho para Deus, pai, como? Ele está dizendo assim, isso é imaginação, tá, irmãos? Mas na Bíblia diz isso. Como? Ele falou assim aqui: teve um homem, um grande líder por nome Moisés. E ele fala com Deus, fala com Moisés assim: Moisés, eu vou matar todo esse povo. Aí Deus fala assim, aí Moisés fala com Deus: Deus, não faça isso. Por quê? Imagine só, se o Senhor matar esse povo, o que as nações vão dizer? Que o Senhor é covarde, está na Bíblia, que o Senhor é ruim, o Senhor não pode fazer isso. Sabe o que é interessante? Sabe o que é? Que o próprio Deus fala assim com Moisés: Moisés, eu não vou fazer isso. Faz o seguinte, prepara o povo, mande eles marchar para a terra prometida, mande eles marchar para Canaã. Pastor, por que você está falando sobre isso? Eu estou mostrando para os irmãos quem que era Ezequiel. Aí Ezequiel, sabe o que acontece? A Bíblia diz, a história diz que em meio de aos 16 aos 18 anos, em média, ele vai ser preso e leva cativo para a Babilônia. Imagina só, uma pessoa em outra nação, em outro lugar, para ser cativo. Mas o interessante, sabe o que é aqui? Sabe o que é? Que Deus, lá onde ele estava preparando ele para algo maior. Deus tirou ele da onde ele estava, do meio que ele estava do povo, que era povo de Deus, povo dele, e levou ele para outro lugar para preparar.
Imagina só. Às vezes a gente, vou fazer um parênteses aqui, irmãos. Às vezes Deus leva a gente para um lugar, e às vezes, mas por que Deus me trouxe para esse lugar? Às vezes a gente acha que o que é? É lugar de castigo. Mas não é não, irmãos. Deus está preparando algo maior para a gente. Às vezes Deus leva a gente para um trabalho que a gente não quer. Não quer. Já aconteceu isso com você? Já, comigo também já. Deus põe você numa empresa que você não quer, mas sabe por que é? É para que lá naquele lugar você dê fruto. Porque talvez ali, para o seu exemplo, ou a sua palavra, Deus vai salvar alguém. Amém? O interessante nesse texto aqui, que Deus fala com ele, põe-te em pé. Quando a gente fala essa palavra, põe em pé, nós já ouvimos aqui na ministração na sexta-feira, tenho certeza que os irmãos ouviram ontem, falando sobre isso. Eu não pude estar aqui ontem, mas os irmãos ouviram falar, põe-te em pé. Põe-te em pé, que significa o quê? Posição. É ou não é? Só que no grego, põe-te em pé, no hebraico, perdão, aonde que o original do texto foi escrito, no hebraico diz que põe-te em pé, no hebraico ele diz assim, amardes. E quando você põe essa palavra amardes no o significado dela, está dizendo assim, ó, perseverança. Posição. É difícil, não é? Seja sincero, é difícil hoje, nos dias que nós estamos vivendo, servir ao Senhor. Eu disse para os irmãos que eu não vou tomar, eu vou resumir tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu não vou tirar nada que Ele colocou, mas eu vou resumir. Eu disse para os irmãos aqui, é difícil nós vivemos no mundo, nós estamos vivendo, irmãos, como cristão, mas nessa manhã o tema que nós temos aqui, e o que nós falamos aqui, põe-te em pé e falarei contigo. Então, ou seja, põe na posição, permaneça onde você está. O que eu estou dizendo, permaneça onde você está, sabe o que é? Não é sentado, prostado, não, é na posição, que aquilo que o Senhor te chamou para fazer algo. O interessante desse ponto aqui, põe-te em pé e falarei contigo, porque às vezes nós queremos só ouvir, presta atenção, só ouvir coisas boas para nós, ou não é? Às vezes nós queremos só ouvir, quando a gente vem palavra para nos confrontar, nós achamos ruim. Meu Deus! Quando às vezes vem algo para nos colocar contra a parede, nós achamos ruim. Nós estamos aqui no trabalho de missões. Missão significa sair. O que significa missão, irmão? Sair? A igreja é missão? Nós como igreja somos missões ou não somos? Como igreja. E o que significa a palavra igreja? Tirados para fora. A tradução no latim é sair para fora. Nós como missão precisamos de fazer isso. Mas o maior exemplo de um missionário, a maior coisa de um missionário é seu exemplo. Às vezes nós falamos, Senhor, salva pessoas, Senhor. Mas qual é o exemplo que nós como cristãos estamos dando? Eu vou falar, eu não vou dizer para os irmãos que eu não vou tirar, eu preciso falar isso. Nós ouvi aqui nesta manhã, eu falei assim, graças a Deus que pelo menos isso eu preciso falar. Eu ouvi nesta manhã aqui, pastor falando assim, irmãos, vamos orar pelos países. E eu estava fazendo uma análise essa semana para o estudo bíblico. Eu estou fazendo estudo bíblico, um novo estudo, e estava fazendo algumas coisas. Em alguns países que os missionários estão sendo mortos, alguns são degolados. Os irmãos viram isso essa semana. A China está matando todos os crentes, os irmãos sabem disso. Já fecharam mais de 500 igrejas e colocaram fogo. A mídia mostra? Não mostra. Por que não pode mostrar? Porque são coniventes, irmãos. Os irmãos viram o que aconteceu essa semana na Nigéria? Somente a Record
que noticiou. Por quê? Porque missionários da Igreja Universal lá foram mortos. Pastor, mas isso está difícil para chegar. Graças a Deus nós temos, por enquanto. Aleluias. Eu estou dizendo, vou repetir, por enquanto. Porque às vezes os irmãos não sabem, não têm entendimento o que está acontecendo de portas fechadas. Meu Deus. Quem já viu o que aconteceu na Coreia do Norte nos anos 60 e 70, sabe o que eu estou dizendo. Quem estuda, sabe história e gosta de história, sabe o que eu estou dizendo. A Coreia do Norte tinha liberdade, igual nós temos aqui para falar do Evangelho. Sabe o que o presidente disse na Coreia do Norte? Ele falou assim: olha, vocês não envolve igreja com política, como o pensamento de muitos crentes. Não envolve, porque vocês cuidam da política, vocês cuidam de igreja e nós cuidamos da política. Ok? Ok. Aí o que ele fez? Tiraram todas as pessoas que estão envolvidas com política para fora. O que eles fizeram? Colocaram as suas normas. Vai falar de Jesus na Coreia do Norte? Você é morto, você não desce no aeroporto sem passar por lá, sem fazer um checklist na sua vida. E isso está para acontecer qualquer um. Inclusive o presidente, porque algumas pessoas voltaram aí, disse a semana passada que os pastores é para cuidar, falou por 3 vezes nos últimos dias, que os pastores é para cuidar de igreja, política é com eles. Quem ouviu falar isso? Escuta só o que eu estou dizendo para os irmãos. Aí nós estamos dizendo, sabe o que? Eu falei que eu ia falar, vou continuar falando. Preste atenção. E nós falamos, sabe o que? Nós falamos que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus faz isso. Mas depois sabe o que acontece? Nós vamos lá dar nosso voto num partido de esquerda. Eu não estou falando aqui de política. Eu estou falando de realidade bíblica. Sabe o que está acontecendo? Depois eu vou lá e voto num partido de esquerda, que é a favor de todas essas marzelas que o inimigo e foi escrito e assinado no inferno. Mata no ventre, apoia todas essas coisas erradas, e nós estamos falando: Senhor, salva essa pessoa, Senhor. Como que o Senhor vai salvar? Que exemplo que nós como cristãos estamos dando, irmãos? Eu não estou falando, eu falei de política aqui, não citei nome de ninguém, eu não sou partidarista. Aleluias. Meu Deus. Eu não sou partidarista, irmãos. Irmãos, nunca vai ver eu colocando nada de partidarismo. Sabe por que é? O partido do cristão é a Bíblia Sagrada. O partido do cristão é o céu. Aleluia. Louvado seja Deus. Volta de tudo enquanto é coisa errada. Depois diz: Senhor, eu quero estar fazendo um voto para o Senhor salvar meu filho. Como? Eu vou dizer para os irmãos uma coisa. 3 horas da manhã eu estava orando: Senhor, é para mim falar sobre isso nessa manhã, Senhor. Pregamos, nós não temos atitude. Nós somos cristãos. Nós pregamos o Evangelho. Mas sabe qual é a questão? Nós não vigiamos. Na faculdade nós apoiamos coisas erradas. Nós, estou dizendo nós como cristãos. Lá na roda de amigos da empresa, falamos coisas erradas. Pastor, você nunca fez isso? Já. Eu já fiz. Mas há quase 33 anos, há mais de 32 anos, na minha juventude, o Senhor me tirou disso, irmãos. Aleluia. E sabe qual foi o versículo que foi lido
No dia que eu me reconciliei com o Senhor, põe-te em pé e falarei contigo. Eu já disse aqui, minha esposa sabe muito bem que eu sempre falo isso. E sabe qual hino que foi cantado no dia? Na cruzada evangelística, a Eliane Silva, cantora, estava cantando na cruzada evangelística, meu pai, pastor da igreja. Ela estava cantando aquele assim: a minha alma andava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Mas quando o Senhor fez isso, presta atenção, quando o Senhor fez isso, alguma coisa tem que mudar. Aí a segunda parte do hino fala assim: agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Ele estender a sua mão. Aleluias. Aleluias. Eu quero orar pela sua vida. Eu disse que não me ia passar do tempo que foi proposto, mas eu quero orar pela sua vida. Esses dias para trás um irmão me procurou: pastor, por que tantas coisas estão dando errado na minha vida? Já tem uns 2 anos. Eu falei com ele assim: muda a sua atitude, muda o seu comportamento. Falei com ele. Ele perguntou assim: mas você está falando que eu estou em pecado? Eu falei assim: você me perguntou, eu posso continuar falando? Pode. Então muda o seu comportamento, muda as suas atitudes, que eu tenho certeza, dentro de pouco tempo, muita coisa da sua vida vai mudar. Passa algum tempo e fala comigo assim: pastor, quero te agradecer. Eu falei: por quê? Pelos conselhos que o Senhor me deu. Não só eu que tenho cuidado, mas a minha casa tem cuidado. Aí o versículo que o irmão, o diácono Fábio leu aqui, e ele disse para mim: o Senhor tem restituído tudo aquilo. Minha esposa sabe quem é. O Senhor tem restituído tudo aquilo. E às vezes eu olho para minha família, eu tenho vergonha daquilo que eu fiz com eles, daquilo que eles presenciam eu fazendo, eu tenho vergonha. Eu falei assim: não, que isso seja de exemplo, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua casa. Eu não sei nessa manhã se tem alguém aqui que talvez está distanciado dos caminhos do Senhor. Talvez você já retornou à casa do Senhor por algumas vezes e talvez não permaneceu. Às vezes é quanto você vem, às vezes é quanto você pede perdão. Não é isso. Mas o entendimento, sabe o que é? Quando o Senhor perdoa e você não faz mais. Tem alguém nessa manhã? Tem alguém nessa manhã? Quero orar pela sua vida.
Aleluia. Tem alguém nessa manhã? Eu me lembro quando eu aprontava, e às vezes eu não gosto de falar, porque às vezes eu tenho vergonha disso. Eu não trago isso para me engrandecer, não, irmãos. Eu tenho vergonha daquilo que eu fazia. Nem para os meus filhos eu posso te contar. Minha esposa sabe disso, eu não gosto de contar. Tenho vergonha daquilo que eu fazia. Aprontava. Bebia, droga. Mas quando o texto diz aqui no final do versículo, nós lemos aqui, está dizendo assim: hoje é o meio-dia. Está dizendo, sabe o que é? Hoje cessou. Estava colocando um ponto. Hoje, meio-dia. Foi quando aconteceu comigo. Hoje, ei, parece que alguém estava tirando algum peso das minhas costas. Estava dizendo que hoje cessou. No ano de 93, hoje cessou. Hoje acabou. Tem alguém nessa manhã? Eu quero orar pela sua vida. Eu não posso perdoar, mas eu conheço o Deus que perdoa. E a Bíblia diz que Deus perdoa todos os pecados. É todos. E a Bíblia diz ainda que Deus joga no mar do esquecimento. Tem alguém? Se não tem, Senhor, possa dar outra oportunidade. Nenhum de nós aqui garantimos. Se você quiser vir aqui à frente e falar assim: Senhor, eu preciso mais algo do Senhor. Eu preciso me despertar mais, Senhor. Eu preciso que essa chama dentro de mim não apague e continue acesa, e que venha a florescer mais ainda, Senhor. Quero orar pela sua vida, né? Quando os irmãos vêm chegando à frente, que nós iremos orar. Nosso irmão Douglas está louvando ao Senhor. Os irmãos podem chegar mais um pouquinho para frente. Deus, o Senhor conhece o coração do teu filho. O Senhor conhece a vida dele, Pai. Sabe o desejo que há no coração dele, meu Deus. O Senhor conhece o desejo que há no coração dele.
Aqui,